programa Saúde na Web com a doutora Letícia Aide, médica dermatologista, especialista em ansiologia pela Sociedade Brasileira de Ansenologia, secretária do Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia e médica do Ambulatório de Dermatologia Sanitária, que faz parte do Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais da Secretaria Estadual da Saúde. Bom dia, Letícia. Bom dia, Lia, tudo bem? O que é a hanseníase? Bom, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, crônica, milenária, existe o registro dela há muitos anos, causada por um bacilo chamado bacilo de Hansen, que tem tratamento e que tem cura. As primeiras manifestações da doença costumam ser manchas ou lesões de pele com alteração de sensibilidade. O paciente pode sentir no local a sensibilidade diminuída ou até ausente. Agora, é importante registrar que é uma doença que tem tratamento, que tem cura e que o diagnóstico precoce previne as incapacidades físicas que a doença pode causar. A doença, antigamente, era conhecida como lepra. Por que houve essa mudança do nome, né? Aliás, é um nome que todo mundo temia muito, né? E ainda teme muito, nem se fala mais, obviamente, nisso. Não existe mais, não é mais tratada assim. Perfeito. Por quê? Bom, essa tua pergunta é super importante, porque assim, a lepra, como nós conhecemos, conforme registrado na Bíblia, ela, na realidade, era um receptáculo de várias doenças. A hanseníase de hoje, doença infecto-contagiosa que tem tratamento e tem cura, estava na lepra de antigamente. Assim como o vitiligo, a alergia, a erisipela, um paciente que tem reumatismo e que fazia alterações, deformidades articulares, pacientes sequelados de acidente vascular encefálico, tudo era chamado de lepra antigamente. Na realidade, era um saco de gatos, um receptáculo de várias doenças. Com a questão da evolução de diagnóstico na área da saúde, com o surgimento de serviços especializados, microscopia, porque aliás o bacilo de Hansen foi o primeiro micro-organismo encontrado, visualizado no microscópio em 1873. Aí se viu que tudo que chamava de lepra antigamente não era hanseníase. Agora, tu lembrasse muito bem, a questão de que o estigma da palavra lepra continua atingindo os pacientes de hanseníase, assim como o preconceito também. Mas isso é importante a gente desfazer esse mito, porque existe tratamento, ele está disponível para todo mundo, é a medicação eficaz, então é importante ver essa diferenciação. Não é simplesmente então que quem tinha o diagnóstico de lepra ganhou o diagnóstico de hanseníase, não foi só uma mudança de nome. Tem todo um porquê de fazer diagnósticos diferenciais e se viu que antigamente nem tudo era lepra. O que se chamava de lepra antigamente não era só a hanseníase de hoje. E tu falasse uma outra coisa muito importante também, a questão de não chamar mais hanseníase de lepra. Existe uma portaria em território nacional, né, que ela recomenda que em serviços públicos, que em documentos científicos, que arquivos, registros de saúde por equipes de saúde, não se use mais a palavra lepra, leproso, leprologista, para tentar diminuir o preconceito e o estigma. Existe já isso normatizado em território nacional. E é exemplo dos brasileiros, o mundo como um todo, que chamava de leprosy, né, internacionalmente conhecido como leprosy, já está chamando de Hansen's disease, para tentar diminuir esse estigma, melhorar a questão do processo de educação em saúde, para desestigmatizar e diminuir o preconceito. Quem está sujeito a se contaminar e como se dá essa contaminação? Bom, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, então tem que ter uma fonte do bacilo sendo eliminado para o meio e tem que ter um hospedeiro suscetível para contrair e adoecer. Então, a princípio, todas as pessoas podem? Não. Aí é o que está. Os trabalhos científicos, estudos já de tempos atrás, mostram que cerca de 85% a 90% da população herdou defesas naturais contra o bacilo de Hansen, ou seja, geneticamente, eles já nasceram com uma proteção. Eles podem até entrar em contato com o bacilo, só que a sua imunidade é muito competente, mata o bacilo e não permite a doença se instalar ou progredir. Como é que é a transmissão? A principal via de eliminação
é também a principal porta de entrada no organismo do doente, por vias aéreas superiores, assim como é da gripe, como, né, outras doenças transmissíveis. Só que como a maioria da população tem defesas, o bacilo entra no organismo, a imunidade do hospedeiro é competente, mata o bacilo e não permite a doença progredir. Além dessa questão, a transmissão que mantém a doença hanseníase entre humanos, o contágio é exclusivamente interhumano, ou seja, pacientes das formas contagiantes da doença, que são os chamados pacientes bacilíferos, que não estejam em tratamento, porque a partir do momento que começa a primeira dose do tratamento, não tem mais risco de contaminação e de contágio. Somente esses pacientes bacilíferos, que não são então todas as formas de hanseníase, que não estejam em tratamento, é que tem risco de transmitir a doença para aquela parcela da população, que é cerca de 10, 15%, que não herdou defesa geneticamente, né, tem risco então de adoecer, ou seja, o risco é baixo, mas ele existe e a gente então tem que ficar atento aos sinais precoces da doença para poder iniciar o tratamento de imediato. Essas pessoas que têm o risco de adquirir a doença não têm nenhuma relação com faixa etária? A hanseníase é uma doença muito democrática, né? Ela pode atingir todas as faixas etárias, todas as classes sociais. Só que, por exemplo, a gente sabe que em locais em que a endemia é mais prevalente, que não é o caso do Rio Grande do Sul, a gente encontra o maior número de acometimento de crianças, porque como existem muitos bacilos no meio, as crianças estão mais suscetíveis, existem mais bacilos sendo eliminados. Não é o caso do Rio Grande do Sul, né? Nunca foi historicamente. Classe social, todas podem, né? Desde o mais humilde ao que tenha mais recursos. Mas o que a gente sabe? Se a pessoa convive em um local de muita aglomeração, por exemplo, quem mora numa casa de 2 peças em que 15 pessoas compartilham esse ambiente, se tiver um doente bacilífero sem tratamento e se tiver suscetíveis entre aquelas pessoas que compartilham espaço, como é pequeno, confinado e um contato mais repetido, teria mais risco de adoecer, né? Mas qualquer classe social, qualquer nível cultural ou qualquer faixa etária pode ser acometido, sendo que a faixa etária tem isso. Crianças têm uma prevalência maior em locais em que a endemia também tem uma incidência, uma prevalência maior. Quanto tempo uma pessoa ao contrair o bacilo leva para apresentar os primeiros sintomas da doença? Bom, isso depende, na realidade, do próprio desenvolvimento do bacilo. O bacilo de Hansen ele é muito malandro, como eu brinco e falo para os colegas da área da saúde quando a gente troca informações em hanseníase. O metabolismo do bacilo de Hansen é muito lento, ele é todo devagar, ele se multiplica muito lentamente, ele gosta de ficar quietinho em áreas frias corporais para não ser motivado a se multiplicar muito. Só para vocês terem uma ideia, um comparativo, o bacilo de Hansen é primo do bacilo de tuberculose. O bacilo de tuberculose ele se multiplica em torno de 12 a 14 horas. O bacilo de Hansen, para se multiplicar, ele leva em torno de 16, 20 dias. Ou seja, em hanseníase tudo aparece muito devagar. Então, voltando para a tua pergunta, desde o contágio inicial até desenvolver os primeiros sintomas, é em média 3 a 5 anos de evolução. Tem pacientes que desenvolvem em 2, tem pacientes que levam 10, 15 anos ou até mais. Só que a média a gente considera em torno de 3, 5, 7 anos no máximo, por causa dessa característica do bacilo que ele é todo devagar, ele é muito lento. Uma pessoa pode ter contraído o bacilo, pode ser portador do bacilo, da hanseníase, e não saber. Como tem algum método de prevenir a doença? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, então, é assim, ó. O paciente pode já estar com a doença hanseníase e ainda não ter percebido? Pode. Por quê? Como a principal característica da hanseníase é o surgimento de lesões na pele que o paciente não sente, não coça, não dói, não incomoda, até o contrário, as lesões são hipo ou até anestésicas, ele toca e ele não sente, ele pode não perceber que esteja doente para procurar um serviço de saúde e iniciar o seu tratamento. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é essa questão de estimular até o paciente olhar, se perceber,
né? Se está se queimando, não sente, se está chegando com o pé machucado em casa e não percebeu que estava com uma pedrinha dentro do calçado, isso ele pode observar para procurar um serviço de saúde. Somente nas fases mais adiantadas da doença é que a gente pode ter a dor nos nervos, pode ter o que a gente chama de reações, que são nódulos doloridos pelo corpo, que aí a doença passa a incomodar o dente, às vezes é só nesse momento mais tardio que ele vem para a consulta e para o tratamento. A partir do momento que um paciente é diagnosticado e começa o seu tratamento, a estratégia que a gente tem para prevenir a progressão da doença no meio é examinar os comunicantes desse paciente. O que são considerados comunicantes ou contatos intradomiciliares? Toda aquela pessoa que mora ou tenha morado com paciente de hanseníase nos últimos 5 anos, seja o secretário da casa, não é obrigatoriamente uma pessoa consanguínea, é que compartilha o mesmo ambiente. Por que os últimos 5 anos? Que é o período médio de incubação do bacilo. Esses comunicantes, então, são examinados. Se já apresentam sinais precoces da doença, já vão para tratamento. Se ainda não apresentam sinais, a gente orienta o que eles têm que observar na pele e eles são encaminhados para a vacina BCG. A vacina BCG ela não é específica contra a hanseníase, ela é usada para prevenção da tuberculose. Mas como os bacilos são primos, a vacina da tuberculose, né, a BCG, ela aumenta as resistências naturais do paciente contra um bacilo de Hansen também. É o que a gente chama de imunidade cruzada. Né? Então, o principal para prevenir é avaliar comunicantes, orientar o que eles têm que observar e eles têm que ficar em monitoramento no serviço de saúde, pelo menos por um período de 5 anos pós o diagnóstico do caso índice. Para quê? Para que eles possam, então, se surgir qualquer coisa precocemente, iniciar com o tratamento. Estão hoje o número de casos em Porto Alegre, através da sua experiência do trabalho feito pelo Ambulatório de Dermatologia Sanitária, pode nos dar um perfil, uma estatística? Nós ainda não temos o fechamento de 2013, que é muito recente, mas assim, a questão do ambulatório de dermatologia sanitária, ele é a referência no estado para tratamento e diagnósticos diferenciais com outras dermatoses e hanseníase. Né, ele existe desde a final da década de 20, início da década de 1930. E ele não atende só pacientes de Porto Alegre. Ele atende pacientes do município de Porto Alegre, da região metropolitana, de todos os demais municípios do Rio Grande do Sul e também de outras unidades federativas do Brasil. Então, o que a gente sabe em termos de Rio Grande do Sul? No ano de 2012, que são os dados que a gente tem, surgiram casos novos no Rio Grande do Sul entre 190 e 210 pacientes. Né? Desses, boa parte de Porto Alegre, porque o ambulatório está localizado na cidade de Porto Alegre. Mas cerca de 60%, às vezes até um pouco mais, cerca de 70% dos pacientes atendidos no ADS, no Ambulatório de Dermatologia Sanitária, são de outros locais fora de Porto Alegre, por ser a referência, né? Por ter uma equipe interdisciplinar atendendo os pacientes de hanseníase. Nós agradecemos a presença da doutora Letícia e importante lembrar, portanto, que a hanseníase tem cura, o diagnóstico precoce é fundamental, manchas claras, com bordas avermelhadas, sem sensibilidade à temperatura, procure um médico no posto de saúde mais próximo da sua casa. Não é mais necessário confinamento para o tratamento é gratuito na rede pública de saúde e não é mais necessário também temer os portadores do bacilo, porque com o tratamento não há mais transmissão da doença. Muito obrigada e até a próxima com Saúde na Web.